Bom dia, amores, tudo bem? Então, hoje, terça-feira, ontem, segunda-feira foi feriado, 7 de setembro, e vamos aqui começar as nossas aulas da semana. Vamos começar com a nossa aula de produção de texto. Mas antes, vamos agradecer por mais uma semana, vamos pedir a Papai do Céu que abençoe nossa semana. Papai do Céu, obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelo nosso alimento de todos os dias. Obrigada por mais um dia estarmos aqui assistindo às nossas aulas. Pelo Senhor permitir que a gente tenha o privilégio de assistir essas aulas. Abençoe as outras crianças que não têm esse privilégio, que elas continuem com o conhecimento do Senhor, que o Senhor jamais deixa de repassar conhecimento para todas as pessoas. Conhecimento maior vem do Senhor, Papai do Céu. Obrigada por uma semana que se passou, que essa seja uma semana abençoada. Abençoe nossas famílias, nossos lares, os lares de nossas famílias. Abençoe a nossa escola, todos os nossos professores. Amém. Então, amores, hoje nós teremos aula de produção de texto. E eu quero revisar algumas coisas aqui com vocês de produção de texto. Não será o livro novamente. Será uma revisão de como elaborar um texto, como fazer um texto, como produzir um texto. Vocês ainda lembram direitinho como que produz um texto? Quando vocês produzem um texto, vocês releem aquele texto novamente. O que é produzir texto? Vocês produzem texto porque eu peço para vocês produzirem de uma forma como se fosse obrigada a produzir. Ou vocês produzem um texto porque gostam, porque sentem o prazer de pegar uma folha de papel e sair produzindo o que está na mente de vocês. Lembrando que a produção de texto, meus amores, vocês têm que gostarem, sentir o prazer quando estão escrevendo. Afinal, quando nós estamos escrevendo, nós estamos colocando as nossas ideias no papel. São aquelas ideias que só nós temos. Imaginou? São ideias que outras pessoas não têm, que somente vocês foram abençoados com aquelas ideias. É muito bonito, não é mesmo? A gente ter uma ideia e a gente conseguir colocar essa ideia através da escrita para um papel. É muito bom. Lembra uma forma, a questão eu coloco como exemplo diário que vocês produziram. É bom produzir o diário. É bom, tenho certeza que ainda que tem crianças que ainda estão continuando com o seu diário, relatando o seu dia, como está sendo. Não é bom escrever o que a gente está pensando? Sem falar que a nossa letra melhora cada vez que a gente escreve. A gente percebe a diferença. Então, produzir um texto, amores, é isso. Produzir um texto é colocar os nossos sentimentos ali naquele papel. É como se fosse escrever um livro. Escrever um livro é bem interessante, não é? Para aquele autor que escreve seu livro, porque ele está colocando as ideias. Imagina inúmeras pessoas lendo aquela ideia daquele autor. É muito interessante. Quantos livros vocês pegam para ler que vocês ficam imaginando que história interessante? Pois ali teve uma pessoa que criou. Por isso, amores, quando vocês forem produzir um texto, é interessante que vocês criem aquele texto. Que não peguem um texto pronto de internet. Então, que seja produzido por vocês. Aí eu tenho medo de ficar errado. Tenho medo da professora não gostar do meu texto. Sim, são aqueles textos que a gente nunca viu, criativos que a gente gosta. Tem cada texto que vocês produzem nas provas, que eu sei que são ideias de vocês, que eu fico admirada com, assim, a criatividade de todos vocês, pois produção de texto, assim, a gente tem que gostar. Tá certo, amores? Então, não tem que ser aquela coisa só porque eu estudo, é obrigado. Não. Isso é a nossa ideiazinha que está sendo colocada ali, tá? Então, hoje, eu vou explicar novamente, revisar como relembrar para vocês. Eu diria relembrar. Pronto, vou relembrar para vocês como a gente organiza essas ideias que estão na nossa mente, como que a gente deixa elas bem
bonita no papel, no caderno ou em uma outra folha, como que a gente deixa? E não é difícil, é muito fácil. Então, vamos lá, amores. Em primeiro lugar, vamos fazendo essa revisão comigo. Um texto tem que ter o quê? Em primeiro lugar, antes de começarmos o texto, nós temos, se ele não tiver, porque, por exemplo, eu posso pedir para vocês produzirem um texto, mas eu já posso dar isso, que é o título ou tema. Então, algumas vezes pode ser que eu já dei o tema e vocês produzam um texto sobre aquele tema que eu dei. Se eu não der um tema para a produção desse texto, vocês vão criar. Então, eu peço, produza um texto, se não tiver o tema, que é o título é a mesma coisa que tema. Então, vocês criem. Tema é o título, se não tiver, coloquem o título e tema é a mesma coisa. Eles vão ficar sempre a uma letra maior, tá? O tema vai ter sempre uma letra maior que as outras letras do texto. E a gente coloca sempre lá quase no meio da linha. Em primeiro lugar, tema, não esqueça. Segundo lugar, personagens. Esse texto tem personagens? Quem são os personagens desse texto? Quais são? Se eles não têm, vocês têm que dar um personagem, os nomes, dizer quem são. Se os personagens são pessoas, deem os nomes para essas pessoas. Se os personagens são animais, quais são os animais que fazem parte desse texto? E aí vocês vão começar o processo de escrita do texto de vocês. Terceiro, qual lugar, onde acontece? E onde acontece a história que vocês estão escrevendo ali? Ela acontece em qual lugar? Vocês decidiram que aquela história vai acontecer onde? É em uma casa, em uma cidade, é em uma praia, é em um jardim? Onde começa? É em uma rua? Então, onde acontece? Ela tem que ter um local para acontecer, amores. Então, o local. Vocês vão colocar o local. Então, já sabem aí, terceiro lugar. Quarto, identificar o problema. Todo texto tem um problema? Vamos imaginar, será que tem? Que problema é? Vamos imaginar que eu vou fazer um texto sobre o João, um menino que gosta, o João é um menino, vamos lá, que é um personagem, o João é um menino que mora na cidade Maravilha, a cidade do João, cidade Maravilha. O João, ele quer ser um jogador. Mas no dia surgiu um teste para o João fazer e ele precisa ensaiar muito, jogar muito nos últimos dias. Mas na semana do teste do João, a bola do João fura. Aí é o problema. Qual é o problema? A bola do João furou. Então, qual vai ser a solução para o João? E aí, já imaginaram? Então, vocês têm que identificar um problema aí no texto que vocês produzem e oferecer uma solução. E o quinta ideia aí do texto, usar a criatividade. E aí vocês vão fazer a criatividade de vocês, que eu percebo que tem muitas. Então, usem a criatividade de vocês para deixarem aquele texto, fazerem com que, quando a gente lê aquele texto, a gente queira ler novamente. Tem texto que a gente quer ler novamente, igual o livro, que a gente, além de ler uma vez, a gente se interessa em ler aquele livro novamente. Então, é aí onde o autor usa a criatividade, pois usem a criatividade de vocês. E vamos lá, amores. Começando aqui com o item 1, que é a produção. Vocês vão começar o texto de vocês. Em primeiro lugar, tem que colocar o tema ou título no texto. Então, o tema ou título tem que ser, vamos imaginar que eu dou um desenho para vocês, eu coloco um desenho para vocês produzirem um texto. Só o desenho. Então, vocês vão dar o título vão criar um título de acordo com aquele desenho que tem ali no texto, que tem ali na proposta. E terceiro, e o próximo item. Com o texto, vai começar o texto, vai iniciar o texto falando, se for sobre desenho, iniciando falando sobre aquele desenho. Se for em desenhos em quadrinhos,
Aí também o tema é de acordo com aqueles desenhos em quadrinhos, que são as histórias em quadrinhos. Aí segundo, o começo, você vai começar o seu texto. Como que nós começamos o texto? Como que eu começo o texto? Então os textos, eles geralmente iniciam: era uma vez um menino que sonhava em ser jogador de futebol. Olha aí o que já tem. Era uma vez um personagem que é um menino que morava na cidade Maravilha. Olha o local. Ele sonhava em ser jogador de futebol. Aí vem a problemática, que a bola dele furou. Então, os textos começam geralmente com: era uma vez, um certo dia, era um dia lindo. Tudo isso vocês são propostas, são opções que vocês podem começar o texto de vocês. Com tudo isso, professora, não. Ou você vai usar era uma vez, ou um certo dia, ou um dia lindo. Então, tudo isso um desses vocês vão usar. Ou outra proposta, mas vocês têm que ter o início para o texto de vocês. Terceiro, o meio. Então, vamos lá. O início do texto começa com o quê? Você vai falar lá, vai dar o título, aí vem o começo, que é o quê? O começo do texto, você vai começar com era uma vez, e vem o meio do texto. Então, tem o começo do texto, aí vem o meio do texto. De repente, então começou a sua história lá sobre o João. Aí, de repente, quais são as palavras que você usa lá no meio do seu texto? De repente. Então, vamos lá. Era uma vez um menino chamado João que morava na cidade Maravilha. João sonhava em ser jogador de futebol. Certo dia, surgiu uma oportunidade para João fazer um teste. Mas, na semana do teste, que João precisava ensaiar muito, precisava treinar muito, a bola de João furou. Olha o problema aí. E aí, qual vai ser a solução? Aí, o que vocês podem usar aí no meio? De repente, ou então, quando, neste momento que a bola furou, o pai de João chegou com um presente para ele. Olha a solução. Qual seria o presente? Todas essas palavras, amores, vocês podem usar no meio do texto de vocês. Aí lá, alguém, algum, também, mas, e, já. Então, vocês podem usar essas palavras aí para o meio do texto de vocês. E no final, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar, e no final deu tudo certo e tal. Então, vocês podem colocar dessa forma. O que nós não devemos esquecer em um texto, de forma nenhuma. O que tem no texto? Parágrafos. Parágrafos, eu já expliquei o que são os parágrafos. É aquele espaço que tem antes da gente começar o texto. Então, deixa um espaço para você começar a sua ideia. E aí, vai fazendo sua ideia, volta para a inicial. Então, fez a linha do parágrafo e volta para o início da outra linha. Vai deixar outro espaço quando for para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo já é como se fosse o meio do texto. Então, quando você já vem com uma outra ideia para o texto. E a pontuação tem que ter, por isso que nós já trabalhamos pontuação com vocês. Pontuação. Se tem uma pergunta, então o pai de João chegou e perguntou. 2 pontos, coloca travessão, que vem a fala do pai de João. João, o que houve? Nesse final aí tem o quê? Tem um ponto de interrogação. Não esqueçam, no texto tem que ter toda a pontuação. Se for afirmativa ou negativa, o ponto final. Se for exclamativa, nossa, estou feliz, passei no teste. É o quê? Exclamativa. Alegria, surpresa, tristeza, medo, é o quê? O ponto de exclamação. Lembrando que as falas têm que ter travessão, que é o exemplo que eu falei aí do pai do João, que perguntou o que aconteceu. Então, amores,
Essa é a forma de produzir um texto fácil, aí para não ter problema. E lembrando que o texto tem que ser algo que vocês gostem de fazer, amor. Sempre procurem ser criativos e nunca pegar um texto de um livro que já existe ou de da internet, porque ali foram de outras pessoas. Vocês têm capacidade de criar de vocês. Tá bom, amores? E a gente produz texto somente quando a professora pede? Não, em um belo dia que você está aqui, você observou algo que aconteceu e você quer registrar, você pega o seu caderninho aí. Sempre é bom ter o caderninho seu em casa, que não seja que você não use da escola, que seja em casa. Você mesmo pode fazer esse caderninho. O caderninho que sobrou de um outro ano pode ser seu cadernozinho pessoal, de escrever suas observações. Quando você crescer, você vai observar tudo que você escrevia quando era criança, vai perceber, meu Deus, como melhorou minha letra. Gente, que ideias interessantes eu tinha quando eu era criança. Como eu sempre fui esperto, como eu sempre fui esperta, dedicada. Isso é bom, amores. Então, sempre façam e guardem com carinho, com o nome de vocês, tá bom? Beijinhos, vamos para a nossa próxima aula.